Este é um documentário especial que nós estamos fazendo sobre o Cemitério da Saudade de Campinas. É o primeiro cemitério público do país, porque até então, naquela época, os cemitérios eram ligados à igreja e nem podia, por exemplo, fazer sepultamento de pessoas que tivessem cometido suicídio. E esse cemitério tem uma história muito rica, muito bonita. Temos histórias de milagreiros, temos as histórias das pessoas que são famosas em Campinas, ruas, avenidas de Campinas que foram sepultados aqui. Nós temos cerca de 2,5 milhões de pessoas sepultadas nesse cemitério. E a gente precisa lembrar que Campinas tem cerca de 1.200.000 habitantes. Nós queremos contar para vocês toda a história, tudo que for possível sobre o Cemitério da Saudade. Quem nasceu primeiro, o cemitério ou a cidade de Campinas? Foi o cemitério, porque os sepultamentos aqui começaram em 1753, antes de Campinas ser oficialmente fundada em 1774. Até então, os enterros aconteciam em Jundiaí e demoravam 2 dias de viagem, levando os corpos. Já na vila que viria a ser cidade, os enterros aconteciam nas igrejas ou em volta dela. Por causa de exigências sanitárias, a Câmara Municipal da época decidiu retirar os sepultamentos da área central e escolher uma gleba que recebeu o nome de Cemitério do Fundão, criado em 1881. Para lá foram transferidos os restos mortais dos sepultados em 5 cemitérios: Cemitério São José, São Miguel e Almas, Cura d'Arnes, Cemitério Venerável da Terceira Ordem do Carmo e o Cemitério da Irmandade do Santíssimo Sacramento. Na verdade, falta considerar mais um cemitério, o do bairro Carlos Gomes, onde foram sepultados os soldados campineses mortos em 1932, que agora estão no monumento ao soldado constitucionalista na entrada do Cemitério da Saudade. O complexo do Cemitério da Saudade tem 181.500 metros quadrados, com 72 quadras e 32.000 sepulturas. É um museu a céu aberto tombado pelo patrimônio histórico. Começa agora o documentário Um Dia na Vida do Cemitério. Essa sepultura tem um significado histórico muito interessante porque ela é um marco dentro da história do Cemitério da Saudade. Quando o cemitério começou a ser formado em 1880, durante uma década, um pouco mais de uma década, centenas de dezenas de corpos que estavam sepultados em outros cemitérios da cidade foram sendo transladados para cá. Mas essa é a primeira sepultura em que foi sepultada uma pessoa diretamente aqui. É a primeira pessoa que foi sepultada aqui no Cemitério da Saudade, ou seja, antes dela tinham restos mortais que foram transladados para cá. Mas no dia 1º de janeiro de 1892, uma menina de 1 mês de idade, chamada Rosa, foi sepultada aqui. A família optou por fazer uma réplica do berço dela. Então esse seria o berço dessa menina de 1 mês de idade que faleceu. E optou, em vez de pregar o nome dela por escrito, colocar uma roseira subindo da onde ela foi sepultada na cruz e formando o que é a sepultura da Rosinha, que a gente chama assim. E uma coincidência. O primeiro sepultamento foi no dia 1º de janeiro de uma criança de 1 mês de idade. Esse é o início dos sepultamentos no Cemitério da Saudade, em Campinas. Rosinha foi a primeira efetivamente sepultada no Cemitério da Saudade. Mas de lá para cá, se repete a tristeza das despedidas. Segundo dados da CETEC,
a autarquia que administra a necrópole municipal, todos os dias são cerca de 8 a 10 dessas procissões de parentes, amigos e admiradores dos que partem para a eternidade. Por ano, em Campinas, são cerca de 9.700 sepultamentos nos vários cemitérios, incluindo os particulares. Muita gente pode imaginar que o nome saudade seja por causa da dor das perdas, esse sentimento que nunca morre. Mas, na verdade, o nome saudade tem uma história, a história de um anjo. Aqui um mausoléu muito importante para a história da cidade de Campinas. Aqui está sepultado o Barão Geraldo de Resende e a sua esposa, a Baronesa Geralda de Resende. Barão Geraldo de Resende, que foi um dos maiores cafeicultores do Brasil, grande proprietário de terras, grande benfeitor da cidade de Campinas. A sua fazenda deu origem ao distrito de Barão Geraldo aqui na cidade de Campinas. E a construção desse mausoléu se deu com ele ainda em vida, ele construiu esse mausoléu. Esse mausoléu que foi agraciado com a figura de um anjo, que esse anjo representa a saudade. Até 1911, 1914, o cemitério que hoje é o Cemitério da Saudade era conhecido como Cemitério do Fundão. Mas, inspirado na figura do anjo da saudade, o anjo que deposita uma flor diante do túmulo, então se chegou à decisão de colocar o nome no cemitério de Cemitério da Saudade. Aqui, logo na entrada do Cemitério da Saudade, tem um túmulo que ele é muito especial. Ele tem um valor arquitetônico, artístico, incalculável, né? Dr. Daniel Carnevale, que é o assessor jurídico da presidência da CETEC, é um estudioso disso aqui e ele procura saber detalhes de toda essa riqueza que tem nesse museu de céu aberto, e ele vai contar para a gente agora um pouco da história dessa menina, Leonor Penteado. É uma menina que faleceu e os pais fizeram uma homenagem especial. Daniel, o que significa uma obra dessa? A Leonor Penteado é uma menina que faleceu com 10 anos de idade, o que choca sempre todo mundo por ser uma pessoa de tenra idade, indo embora. E a grandiosidade dessa obra reside nos detalhes. Ela tem uma riqueza de detalhes impressionante. Desde o amassado do vestido feito pelo joelho que está sendo levantado no movimento da perna, até o barramento do vestido, as flores aos pés dela e as feições dela que foram reproduzidas com máscara mortuária. Ou seja, para preservar os mesmos traços originais da criança, foi tirado um molde de gesso para que fosse feita essa obra de arte com essa qualidade, com esse padrão de excelência. Isso quer dizer então que essa menina, no dia da morte dela, os pais pediram para fazer uma máscara em gesso, e aí, em gesso ou em outro material, então essa feição é exatamente do dia da morte dela. A única diferença, talvez, dos olhos abertos, mas mostrando exatamente como ela Perfeitamente. estava. É a própria feição dela, é como se fosse uma fotografia em 3D. Daniel, como deve ter sido para um pai inaugurar uma obra dessa depois do túmulo da filha? Um sentimento do pai de ver retratado, imortalizada a imagem da menina. A dor de um pai e de uma mãe que perde um filho é incalculável, é imensurável, não tem como mensurar. Mas talvez aqui residisse uma forma de se lembrar e de acalentar um pouco essa dor no peito deles. Tá, e me fala mais uma coisa. Uma obra dessa aqui, para fazer uma estátua dessa, o artista tem que usar um bloco único de mármore Carrara e ele ir cinzelando, cortando, imaginando, aprofundando até nos detalhes onde ele está querendo chegar. Quanto custaria uma obra dessa hoje, se tivesse que ser feita? É quase impossível de se calcular.
O trabalho que era feito na época, hoje em dia simplesmente não se faz mais. Não existe mais artista para isso. Praticamente não se tem mais artistas que cheguem nesse grau de complexidade de trabalho que era feito na época. E era uma peça única para menina, mas também tem outras peças que compõem todo o conjunto, né? É dificílimo reproduzir hoje em dia, a não ser com tecnologia, mas à mão, como era feito na época, de forma rudimentar, praticamente impossível, porque os artistas vão se extinguindo com o tempo. Aqui nessa Alameda é possível a gente perceber um contraste muito claro entre dois períodos importantes da arquitetura da construção de túmulos. Desse lado você vê os mármores de Carrara, uma época de ouro da época do café e tal. E do lado de cá já um outro estilo, já mais voltado para o granito. E aí a gente vê essa construção mais reta, uma postura um pouco diferente. Linda, caríssima, mas já mais sóbria, sem muito detalhe. A gente imagina o pedido de uma mãe para um artista. E o artista resolveu não obedecer o desejo da mãe para o túmulo do próprio filho dela, né? Mas o que ele fez? Ele surpreendeu. Dr. Daniel, conta essa história. O pedido original que se conta é que a mãe pediu uma reprodução do berço onde a criança faleceu. A reprodução do berço foi feita, mas não com a criança dormindo, repousando, como era a ideia originária. Ao apresentar a obra pronta, a obra vem com a criança indo aos céus, levantando-se do lençol. Você pode observar, inclusive, o amassado do lençol representado nessa escultura maravilhosa. E o nenê subindo aos céus como um anjo, mas não como uma criança que morreu, mas viva para a eternidade.
pequena curiosidade, essa área é uma área do Cemitério da Saudade, onde tem uma predominância de sepulturas em mármore Carrara, sepulturas caríssimas, não só hoje, mas caríssimas à época, de famílias muito abastadas da cidade, das famílias mais suntuosas da cidade, muitas delas completamente dizimadas durante a febre amarela que atingiu o município de Campinas e matou quase 2/3 da população da cidade de Campinas. Muitas dessas sepulturas as famílias já se acabaram. Muitas dessas sepulturas viraram apenas um sopro da memória do que um dia foi a pujante Campinas de antes da febre amarela. Fora do complexo do Cemitério da Saudade, há apenas um monumento que integra essa estrutura toda. É este monumento em homenagem ao soldado constitucionalista de 1932. Foi o período em que São Paulo se rebelou contra o governo federal por uma nova Constituição e os soldados campineiros que lutaram aqui no sul de Minas Gerais, na região de Mojimirim, Itapira, por ali, faleceram 16 soldados que foram sepultados no cemitério Carlos Gomes, ali próximo ao Gargantilha, próximo ao Monte Belo, onde a gente conhece hoje, e dali foram trasladados para cá. São nomes que hoje são ruas da cidade de Campinas. O Cemitério da Saudade tem muitos túmulos de famosos. Talvez o mais famoso aqui seja Hércules Florence, que nasceu em Nice, na França, em 1804 e morreu aqui em Campinas em 27 de 3 de 1879. Ele é considerado o pai da fotografia e no túmulo dele não tem nenhum retrato. Eis a sua campo, a sua final morada, neste recinto parco, devoto asilo e derradeiro marco do amparo da pobreza envergonhada. Simples no berço e no destino nobre, fez da fortuna o lábaro da esmola e rico viveu pobre. Dei-lhe uma paga, a flor que não estiola e que tresclara o perfume da prece e que sobe a Jesus e a tumba desce.
Este é o túmulo de Francisco Glicério, o nome da avenida principal da cidade hoje, né? A que corta o centro da cidade. A dona Almerinda é uma das pessoas que trabalham há mais tempo aqui no Cemitério da Saudade. Seguramente há mais de 4 décadas, mais de 40 anos, né, dona Almerinda? É, E a senhora conhece tudo disso aqui, né? Cada centímetro quadrado a senhora conhece, né? conheço. É. Dona Almerinda, a senhora trouxe a família da senhora para cá, as filhas, todo mundo trabalha aqui? Tudo trabalho. Tá. E claro que a senhora não é da CETEC, não é do Poder Público, a Não. senhora é Particular. particular. São as famílias que contratam a senhora para cuidar dos túmulos. Sim. A senhora deve ter história, muita história. Vamos falar da sua história. Por exemplo, eu fiquei sabendo que as 2 casas que a senhora construiu com dinheiro daqui, Com dinheiro daqui. com esforço daqui, Com esforço da daqui. família aqui. A senhora Eu criou... criei 4 filhos daqui, 9 netos e agora estou ajudando a criar 10 bisnetos. E graças a Deus eu criei meus filhos aqui dentro, era pequenininho, comprei meu terreno, paguei meu terreno, construí minha casa e estou bem. Graças a Deus hoje eu falo. Na minha infância fui pobre, que nem comida tive para comer. Mas infelizmente hoje eu sou milionária das graças de Deus, que eu tenho uma casa para morar. Nossa Senhora. É história, né? É. Falar em história, a senhora sabe assim de alguma história de... História mais assim, não digo de fantasma, eu não queria tratar isso como Não é fantasma. fantasma, eu não sei dizer o certo, Aham. mas teve uma história aqui que essa senhora até já morreu, ela chamava Cida Mineira. Veio um rapaz pedir para ela limpar o túmulo Sepultura dela. da família. E então ela limpou. Ele falou, tal dia eu venho para acertar com a senhora. E nunca veio. Esse rapaz nunca veio acertar com ela. Aí ela limpando o túmulo, porque a gente aqui é assim, a pessoa contrata a gente, então a gente tem a responsabilidade daquele túmulo. E se a pessoa não vir falar assim, ó, eu quero que pare, então a gente continua até a pessoa aparecer e dar um parecer pra gente, né? E assim muito a gente já perdeu aqui dentro de tanto trabalhar e a pessoa não vir fazer pagamento e desaparecer, né? E então aí ela limpando o túmulo desse rapaz, chegou a família do rapaz. Aí eu falei assim, mas quem contratou a senhora? Eu falei, foi um rapaz que contratou eu. E eu até agora eu estou esperando ele vir fazer o pagamento e ele não veio. Aí ele falou assim, não, que rapaz que é esse aí? Ela explicou mais ou menos que jeito que era. Ele falou assim, não, foi o meu filho, ele já morreu faz muito tempo. Ah, Então é uma das histórias que a gente tem aqui dentro para contar, né? Aí depois tem os outros aqui, os feitores, malfeitores que vêm roubar placa aqui, né? sei. Então tem todas essas coisas. E tem uma história também que a mulher, quando tem o seu animal de estimação, ela veio e fez
que enterrasse no túmulo dela o cachorro dela. Ela fez aqui? Fez. É. Enterrasse no túmulo dela, que era da família, né? Que Sim. era registrado tudo. Agora é permitido, inclusive. É. Então, aí fizeram isso aí. É umas, assim, as histórias que... Aí tem as histórias, assim, banais que acontecem com bandidagem. Tá. Mas então isso quer dizer o seguinte, que a gente tem mais história tenebrosa de vivo do que de morto. Ixi. Dos mortos mesmo a gente não tem tanta história de coisa assim. Não tem. Devani, você está trabalhando aqui há quanto tempo e o que você viu aqui que você estava contando pra gente? Há 2 meses, né, trabalhando aqui dentro, né, do Cemitério da Saudade. Aí a gente trabalha, né, no dia a dia, né, aí... Mas tem, né, coisas que a gente vê que a gente fica abismado, né? É coisa real, é assim que você olha, você vê, quando você chega perto não tem ninguém, né? Como aconteceu na rua 49 lá em cima, né? E eu vi a pessoa, né, uma distância de 30 metros. Aí quando eu cheguei próximo à rua ali da esquina, né, que é a esquina, quando eu cheguei próximo não vi mais ninguém, né? O cara estava de costas. Falei, será? Para onde foi? Se vai andando daqui 30 metros, eu consigo ver ele andando nas ruas, né? Andando lá, tá na frente, né? E realmente não vi nada. Olhei assim, para a direita, para a esquerda. Ainda fiquei olhando, né? Passarinho que estava assim, estava normal, né? Falei, e nada. Deu medo. Aí, quer dizer, a gente não tem medo, né? Mas a gente é cismado, né? Com muitas coisas que acontecem, né? Que vê, né? Que tem. É vários relatos, né, que a turma fala pra gente, mas a gente, entendeu? A gente vai indo, a gente não viu, né? Entendeu? Então a gente não acredita e vamos não é mesmo? Vamos pedir para Deus. E essa aqui, gente, é a Danuta, filha da dona Almerinda. A história dela começou um pouco antes em termos de idade do que a dona Almerinda, porque você começou aqui com quantos anos? 3 anos, acompanhava a mãe. 3 anos você já vinha ao cemitério. Já. Você nunca teve assim uma sensação, olha, eu estou trabalhando no cemitério, é um lugar meio... A gente sempre tem um pouco de coisa. Tem aquele receio, né? É. Mas, não, é tranquilo. Você chega aqui cedo. A gente, antigamente, quando era aberto os portões, e o portão era trancado, então tinha a passagem da água lá embaixo. E a gente morava na rua de trás, ali. A gente morava próximo. Uhum. E aí a gente passava pelo buraco. Então a gente entrava 4 horas da manhã aqui. 4 horas da manhã? É, então junto com a guerreira aí a gente... Agora, aqui, uma coisa que sim, não transmite uma sensação de paz muito grande aqui dentro? Sim, não... Assim, aqui é o que a gente fala, né? Aqui não há... É a consciência da pessoa, o modo de pensar em cemitério. Eu não gosto. Mas aqui... Faz parte da vida. É o fim. Tá. Aqui é o fim. Tá. Para quem vai para a eternidade, então é o fim. Mas é tranquilo, eu gosto de trabalhar aqui. Você tem filho? Tenho 2. Tem 2, muito Já bem. veio aqui também trabalhar. Já veio trabalhar? Já. Tá. Danuta, quando você começou a namorar, aí você falou pro teu namorado assim, eu trabalho no cemitério. E aí, que cara que ele fez? Veio trabalhar também. Veio trabalhar também? Veio também. Pôs o marido aqui também? Veio. Então tá bom. Danuta, você estava falando aí que você tem notado com o tempo uma mudança muito grande de comportamento das gerações, né? Sim, De antes ficavam visitando e tal. Sim. O que você nota hoje? Hoje, eu noto assim, que as pessoas antigamente, isso aqui ficava cheio. Porque visitava, tinha aquele zelo. Dia das mães, dia dos pais, de finados, final de ano. Isso, vinha visitar. Com essa geração de hoje, eles não dão importância para isso. Não ligam e não sabem o quanto é valoroso. Então, e outra, a mudança que eu vejo também, que eu vi. Muitos pais estão enterrando jovens. Muitos. É muita pessoa jovem sendo enterrada. E assim, essa foi a mudança do tempo do cemitério, que a gente vê muitos senhores de idade que estão enterrando seus filhos. Tá. Jovens. Mas esse comportamento dos jovens é triste, né? Muito. De não valorizar Não. as pessoas. Muito, 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 muito. Você vê ainda uma geração que vem com aqueles antigos, porque aquele antigo faz questão de vir. Mas se for pelo jovem, não vem visitar. É só um túmulo, é só uns ossos. Realmente, é só um túmulo e uns ossos. Mas se você soubesse o valor É a disso aqui, lembrança, é o carinho, a saudade.
é saber que está num outro lugar melhor, que pode ter uma Sim, vida lá em sim, cima, sim. que tem um Deus nessa vida, Sim. que a gente tem uma esperança para um futuro, Sim, claro. que a gente não está junto hoje, mas a gente vai chegar lá também. Aqui é o fim de todo mundo. É o fim de todo mundo. Isso aqui, uma coisa você pode viver a vida toda. Correr para lá e para cá, você pode mudar caminho, mas desse caminho ninguém morre. Foge não. Desse caminho todo mundo vai chegar. Veio também. Gente, como a dona Almerinda, como a Danuta, a gente tem muita gente que trabalha aqui no cemitério que vive daqui, né? São pessoas que tiram o seu sustento, que dependem disso aqui e que a gente precisa, quem vier encontrar algum deles trabalhando, saber que cada um deles tem uma história, e a história é muito bonita porque eles estão vivendo num lugar em que chegam as famílias com tristeza, chegam as famílias com saudade, e eles cuidam do bem, da ligação que tem entre quem já foi e quem está vivo. Então essa ligação está nas mãos deles, né? E a gente precisa ter um olharzinho um pouco diferente para esse pessoal. A morte, a vida acaba, e às vezes, se a gente não tiver quem lembre da gente depois, a gente vai para o esquecimento. Nesse túmulo aqui, a gente encontra uma homenagem muito bonita da família Grigoletti. É uma criança de 1 ano e meio que faleceu, e os pais fizeram uma homenagem dizendo assim: num amplexo de dor e carinho, nós beijamos a lousa que te encerra. Não desperte teu sono, lindo anjinho, o chorar de teus pais aqui na terra. Queremos afogar em pranto ardente a mágoa triste de não te ouvir, não te beijar mais a fronte quente, tu que na vida estavas a surgir. Imaginem que isso aqui é mármore Carrara. É um mármore nobre e usado muito em túmulos para fazer peças lindas, como vocês vão ver. Agora, gente, o que leva uma pessoa a quebrar uma obra de arte dessa? Isso aqui é uma cruz. São pedaços que, juntando aqui, você tinha uma cruz com esses detalhes todos esculpidos aqui. O que faz uma pessoa cometer um ato desse? Destruir uma imagem dessa? Destruir uma obra de arte dessa? Não tem sentido, né?
Olha, eu não sei se o mais triste no cemitério são as histórias ou as ações dos vivos, né? Por exemplo, olha, aqui tinha uma placa de bronze e alguém roubou. Deixou um buraco, cortou a história, que ali estava contando quem é a família, quem não é, tal, né? Como esse aqui, tem vários outros que a gente acaba vendo que eles levam só para fazer dinheiro. É um vandalismo à toa, sem graça, sem sentido, né? E assim são muitos casos aqui no cemitério. Para quem olha a alameda principal do Cemitério da Saudade hoje, não consegue ter a real visão que se tinha na época que o cemitério foi formado. Quando o cemitério foi formado, ele foi formado utilizando o modelo do mapa da cidade de Campinas em 1880. E a alameda principal do cemitério, essa aqui que vai até o fundo do cemitério, ela representava a Barão de Jaguara. A Barão de Jaguara, em 1880, era a rua principal de Campinas. E a rua principal de Campinas ficou imortalizada na alameda principal do cemitério, onde ficaram também sepultadas grandes personalidades da cidade e era o lugar mais desejado pelas grandes famílias para construírem seus mausoléus. Pouca gente sabe, mas o que acontece aqui no cemitério fica registrado com imagens. Dá uma olhada lá em cima, tem uma câmera de 360 graus com um monitor lá na administração da CETEC, onde eles acompanham tudo. Se acontecer alguma coisa aqui à noite, em algum horário, e precisar de um registro, eles têm. Nós vamos conhecer agora a sala de monitoramento das imagens captadas pelas 3 câmeras colocadas em pontos estratégicos do Cemitério da Saudade. É nesta sala, sala de monitoramento. O nosso sistema de monitoramento, estamos com 3 câmeras no cemitério. Eu tenho essa câmera aqui da entrada do cemitério, é a câmera Dome. Eu consigo visualizar o que está acontecendo no fundo do cemitério a 1.200 metros de distância. Eu consigo chegar lá no fundo, né, através do zoom, e consigo visualizar o muro lá no fundo do cemitério, como eu já disse, a 1.200 metros de distância. Chival, essas câmeras têm sido úteis para vocês em algum caso? Já foi necessário checar alguma coisa? Sim, ela já foi, a gente já pegou uma tentativa de um meliante adentrar o cemitério pelo um ponto de ônibus que tem na Avenida Engenheiro Francisco de Paula Souza, e a gente conseguiu acionar a vigilância do cemitério para ir até o local e inibir essa situação. Aqui a gente está no fundo do cemitério, a 1.200 metros de distância do portal de entrada. Com qualidade? Com qualidade digital, 4K. E ela gira 360 graus, então a gente consegue visualizar todos os ângulos do cemitério, desde a entrada aqui, o estacionamento, o prédio principal, aqui é a entrada, né, o administrativo do cemitério, e o estacionamento, o monumento dos voluntários de 32 e a parte do estacionamento de entrada da floricultura. Dentre as dezenas de centenas de histórias que o cemitério guarda, histórias
sobrenaturais ou inexplicadas simplesmente, existe a história do Espinheira. O que seria a história do Espinheira? Em idos de 1907, um cortejo composto por ex-escravos, escravos alforriados, por negros na sua maioria, chegou ao portão do cemitério num final de tarde como esse. E nesse final de tarde que eles chegaram, eles foram encontrados pelos guardas do cemitério, que falaram: olha, não tem nenhum enterro agendado aqui hoje, nenhum sepultamento vai acontecer aqui hoje, e aonde vocês estão pensando em fazer esse sepultamento não é local para sepultar negros. Existiam alguns lugares determinados dentro do cemitério para isso. Eles voltaram com o cortejo, chateados com a notícia. Os guardas acompanharam eles até próximo de onde hoje é a Rua Abolição. E ao chegar próximo da onde hoje é a Rua Abolição, os guardas os acompanhando até lá, viram eles irem embora, e ao irem embora, eles foram atormentados por uma coruja que estava numa árvore como essa árvore aqui, no local, e a coruja começou a piar, começou a fazer um barulho. Os dois guardas foram embaixo para ver o que estava acontecendo, quando se depararam com um homem muito distinto, muito bem vestido, de capa preta, de cartola, e que se apresentou da seguinte forma: meu nome é Melíades, mas vocês vão me conhecer daqui para frente como Exu Espinheira. Eu vim aqui porque hoje vai ter um sepultamento aqui, e vocês sumam daqui. Os guardas, não menos do que se pode esperar, sumiram imediatamente. O cortejo que já havia saído dali foi interrompido pela mesma figura, onde mais ou menos hoje é a Capela do Fundão, na Rua Abolição. À altura da Capela do Fundão, onde hoje é a Capela do Fundão, ali na Rua Abolição, o cortejo é parado por esse mesmo homem que fala o seguinte: podem voltar ao cemitério, o sepultamento vai acontecer. Eles obedeceram, voltaram, encontraram as portas abertas e efetuaram o sepultamento. Esse é um dos causos do Cemitério da Saudade. A gente descobriu uma curiosidade. Agora a gente queria saber se você sabe. O que está dizendo aquele número ali em cima? Não é uma palavra, é um número, é um ano. Que ano é aquele ali? O Cemitério da Saudade de Campinas também tem um significado muito importante para as religiões de matrizes africanas, né? Porque aqui está o primeiro santuário da entidade Tranca-Ruas das Almas, que é muito significativo para as matrizes africanas. A entidade Exu Tranca-Ruas é um espírito guardião, é um grande protetor. É uma entidade em que as pessoas buscam pedidos de proteção, abertura de caminhos, principalmente as pessoas que têm filhos, adolescentes, as pessoas que trabalham em atividades perigosas, as pessoas que gostam muito da vida noturna. Então essas pessoas sempre buscam ter um guardião espiritual. O Tranca-Rua das Almas, ele tem uma peculiaridade, ele é um dos poucos Exus, um dos poucos guardiões que é cultuado em 100% dos terreiros de matriz africana no Brasil. 100% dos templos de matriz africana no Brasil tem ou em manifestação mediúnica ou em assentamento o culto desse guardião Exu Tranca-Ruas. Esse espaço, ele existe desde mais ou menos 1930. Aqui? É. Ah, e as pessoas não sabiam exatamente? As pessoas não sabiam, mas o que a gente sabe é que uma pessoa que era devoto do Tranca-Rua, que tinha o Tranca-Rua como seu guardião, seu protetor, comprou esse espaço junto à CETEC, a prefeitura ou a administradora da época, e cedeu para este fim, de que aqui passasse a ser um local onde as pessoas pudessem vir, acender sua vela, deixar sua oferenda e fazer sua oração.
Então isso nós já vamos para quase 90 anos praticamente. Mas diferente, por exemplo, dos santos católicos, a gente não faz um pedido para ele, por exemplo, olha, tô mal no emprego, eu preciso melhorar meu emprego, preciso que abra as portas do emprego. É esse tipo de coisa que a gente pede? Na verdade, existe uma percepção equivocada das pessoas que não pertencem à religião. Tá. O que acontece? A principal função de Exu, quando você faz um pedido de abertura de caminhos, de um melhoramento, é exatamente isso. Ele vai te ajudar abrindo seus caminhos. Tá. Isso não deixa você imune ou isento de ter que agir, né? Então, se você pede um emprego para o tranca-rua... Não fica em casa deitado esperando que alguém vai lá oferecer. Ele vai abrir batalhar. O seu caminho. Perfeito, mas faz sua parte. Mas você tem que entregar o seu currículo, você tem que gastar o seu sapato, né? E com a confiança de que ele vai te direcionar, ele vai abrir o seu caminho e você vai chegar no lugar certo. Zé, Ruas, tranca-ruas, José Ruas, o que tem de comum? É só coincidência? Eu acho que não é coincidência, porque eu vou fazer 38 anos que eu estou cuidando daqui. Ele é um guardião daqui, tá? Desse monumento e tal. Ele que cuida, ele que limpa, ele que deixa mais bonito, ele que restaura. Vem pessoal de excursão para cá? Brasil. Veio já de Santos, veio do Rio Grande do Norte, Minas, Limeira, Poços de Caldas. E o mais longe mesmo veio um micro-ônibus de Fortaleza, Ceará. Só para vir aqui no cemitério? Para conhecer o santuário. Tá. E o Tranca-Ruas, qual o papel que ele tem? Como é que ele surgiu na sua vida, o Tranca-Ruas? Eu fui criado com meus pais, já eram sacerdotes. Eu nasci dentro da Umbanda já com meu pai. Meu pai, ele recebia o Tranca-Rua das Almas. Uma das coisas mais curiosas do Cemitério da Saudade, que provavelmente todo mundo vai querer saber, é quem são os milagreiros desse cemitério. E para isso a gente convidou e trouxe aqui uma autoridade no assunto. É quem faz o programa, quem faz o site, quem faz o canal no YouTube, O Que Te Assombra, que traz histórias não de Campinas, é de Campinas, do interior do estado, do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro. Mas é o projeto que nasceu em Campinas, eu sempre gosto de dizer que nasceu aqui. Tiago de Souza. Ponto, Tiago. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu estava até te interrompi porque eu tenho um prazer enorme de dizer onde quer que a gente vá, que o projeto nasceu não só em Campinas, mas aqui no Cemitério da Saudade. Aqui mesmo. Esse foi o modelo que a gente exportou para todos os cemitérios que a gente visita e que a gente faz passeios. Então, o Cemitério da Consolação em São Paulo, por exemplo, passeio noturno somos nós que fazemos. É o mesmo modelo daqui. Necrópole São Paulo, São Francisco Xavier, São João Batista no Rio, Piracicaba Saudade, enfim, todos os cemitérios que a gente tem hoje, passeios já instituídos, todos nasceram a partir da ideia que nasceu, que foi desenterrada aqui no Cemitério da Saudade. Tiago, o que te fez se apaixonar pelo Cemitério da Saudade de Campinas? Eu acho o Cemitério da Saudade um lugar mágico, assim, porque eu sempre digo que os cemitérios são os lugares que melhor explicam as cidades.
E Campinas, a gente tem, engraçado, Campinas é uma cidade grandona, mas ela, sabe aquele estágio da existência da pessoa? Você tem medo de vir ao cemitério? Imagina, adoro. Em nenhum cemitério? Nenhum. Teve algum que você teve medo algum dia? Não. Não? Até hoje não. Tá. Gente, vocês vão ver daqui a pouco, nós vamos mostrar imagens das visitas noturnas ao cemitério de Campinas, cemitério da Saudade, que já tem em outros cemitérios de São Paulo que você faz, e que isso começou num projeto aqui, e é bonito porque atrai muita gente. Eu fiz um passeio desse, quietinho, o Thiago nem ficou sabendo, eu vim aqui quieto para ver, e tinha aquele dia umas 50, 60 pessoas. Foi um negócio que me emocionou muito, e daí eu falei assim, eu preciso trazer o Thiago para esse documentário, para vocês de Campinas que estiverem assistindo, conhecer. E nós vamos pedir para o Thiago agora, para ele contar, claro que ele vai ter que contar resumido, não dá para ser muito longo, mas contar um pouquinho de cada um dos 16 milagreiros do cemitério da Saudade de Campinas. Thiago, seja bem-vindo. Esse é o primeiro? Esse é o primeiro, é uma pena, né? Pelo tempo se perdeu alguns detalhes bonitos desse túmulo da Rosângela Camelo. Era uma menininha que bebeu soda cáustica e faleceu. Uma morte de criança sempre muito sentida. E aqui tinha um livro com algumas mensagens de seus pais. Se a gente reparar bem, ali ainda tem um resíduo de vela, né? Que mostra que ali também tem um pouquinho. Mostra que é uma devoção meio abandonada, a gente já não tem mais o rigor dos devotos, talvez exatamente por isso, pela ausência dos elementos que identificavam a pequena Rosângela, né? A morte dela causou muita comoção, e o processo de transformação do milagreiro eu gosto muito exatamente por isso. Transforma uma dor terrível, lancinante, né? Muitas vezes compartilhada pela comunidade, em esperança, fé, né? E a própria devoção, que é esse encontro muito interessante entre o devoto e o milagreiro. Vamos lá? Dr. Clemente Toffoli também é um milagreiro tradicional aqui do Cemitério da Saudade de Campinas. Ele era médico, um médico italiano, foi um dos fundadores do Círculo Italiano, que era que foi a mantenedora da Casa de Saúde. E o Dr. Clemente Toffoli, por ser um médico muito altruísta, atender as pessoas, mesmo pessoas que não tinham poder aquisitivo para pagar suas consultas, acabou se tornando uma personalidade muito querida na cidade. Era conhecido como médico dos pobres, e quando faleceu, iniciou-se aqui um processo devocional também, que também está um pouco abandonado, mas a gente ainda tem um resíduo de velas, que isso ainda é um indicativo desse tempo em que a devoção dele estava muito ativa. Essa tem uma história triste, é uma tragédia, mas quando eu passei aqui eu estava buscando uma milagreira que está logo atrás, que é a Fraquita, e esse olhar me chamou muito a atenção, um olhar triste, de uma moça chamada Ana Franco de Godoy, o apelido dela era Pingui, e eu fiquei curioso para saber quem era Pingui, tive dificuldade de achar, mas achei num jornal uma manchete sobre o julgamento de um crime num bar chamado Bar Madrid, no ano de 1928. Foi um crime em que ninguém sabe exatamente as circunstâncias, mas alguns homens trocaram tiro com policiais e a Pingui morreu nesse contexto. E ela era uma cortesã tratada de maneira muito desrespeitosa até no próprio jornal. Ela era tratada como uma mulher mundana e morreu nessas circunstâncias. O interessante é que os algozes dela foram absolvidos por legítima defesa, quer dizer, não se consideraram essa condição dela não ter agredido ninguém, não ter trocado tiro com ninguém, ter morrido. E eles, acho que a tese de legítima defesa dava muito conta sobre em que circunstâncias, né, esses caras atiraram nesses policiais, que não estou aqui para... nem consigo, a partir de uma manchete ou de uma notícia, de um julgamento, entender o que aconteceu exatamente. A única coisa que eu consegui compreender é que a Pingui estava nesse bar, foi morta e foi muito maltratada na manchete, sendo tratada como uma mulher mundana. Essa é a dona Francisca Dias Gutierrez, conhecida como Fraquita. Ela era benzedeira na cidade de Valinhos, muito querida. Quando faleceu também houve uma comoção muito grande, apesar dela ter morrido bem velhinha. Ela morreu com 94 anos de idade, nos anos 40,
morreu no dia 17 de fevereiro de 1945. E quando Dona Fraquita foi trazida para cá, em meio a um grande cortejo, ela imediatamente provocou a vinda de pessoas pessoas que eram já admiradoras da Dona Fraquita e gratas por ela atendê-los, ainda na condição de benzedeira, de rezadeira, e depois continuaram vindo aqui buscando sua assistência aí na condição de milagreira de cemitério. Dona Fraquita é uma milagreira integral, né? A gente gosta de chamar de milagreira clínica geral, porque ela atende todo tipo de pedido. Desconhecida, também conhecida como a moça da estrada de Joaquim Egídio, foi uma mulher que foi encontrada em chamas da cintura para cima em uma estrada em Joaquim Egídio, e até hoje ninguém conseguiu solucionar o mistério de seu assassinato. Muito porque imagina-se que esse expediente de ter colocado ela em chamas foi exatamente para que ela não fosse identificada e, por consequência, não serem identificados os seus algozes, os seus assassinos ou o seu assassino. A desconhecida, ela causou 2 processos devocionais, um na própria estrada. Então, em Joaquim Egídio, muita gente ia no lugar em que o corpo dela foi encontrado para rezar, para orar por ela. E quando ela foi sepultada aqui, e aqui também é algo muito interessante, porque existia uma placa ali que dava conta de uma fundição da cidade havia doado esse lugar para ela, esse terreno, para ela ser enterrada, porque, como eu falei, ela era desconhecida, não tinha ninguém que a assistiria também nessa dimensão funerária. Então esse terreno foi doado por uma fundição. Interessante da história, antes dela ser sepultada, muita gente veio no IML para tentar identificá-la, mas ninguém conseguiu. E quando ela foi sepultada aqui, exatamente repetindo aquele processo que ocorre na grande parte dos milagreiros e milagreiras de cemitério, muita gente vinha rezar por ela, e aí alguém fez um pedido. E depois que essa graça foi alcançada, essa devota colou uma plaquinha de ex-voto, como essas que a gente está vendo aqui. Esse terreno foi já reformado, e quando é reformado, as placas de ex-votos são retiradas e não são recolocadas. Havia muitas outras placas aqui. Aqui nessa sepultura, que é uma capela, na verdade, um pequeno mausoléu da Dona Maria F. Perrone, nascida em 8 de maio de 1848 e finada no dia 24 de novembro de 1922, a gente achou lá dentro, além dessas marcas de velas, um ex-voto coladinho, o que faz com que a gente comece a observar essa senhora também como uma milagreira aqui do cemitério. Vamos lá ver? Aqui dentro do mausoléu dessa capela, a gente encontrou, além de todos esses traços, esses sinais de vela, tá vendo? Muitas velas novas, recentes, acesas. A gente encontrou um ex-voto, que é do ano de 2002, nem é tão recente assim. Como a gente vê que aqui dentro também há sinais de uma reforma, não exatamente nova, mas a gente percebe por essa camada de tinta mais escura, e a gente vê aqui atrás a camada mais antiga, podemos ter tido também ex-votos perdidos aqui. Então, esse trabalho meio de investigação, da gente buscar elementos que atestem a ocorrência da devoção, é muito importante para encontrar esses túmulos. O túmulo é do Alfredo Lourenço Filho, e embaixo tem Darcy Lourenço também, e uma plaquinha de ex-voto. A gente não consegue dizer muito sobre essas novas descobertas, mas elas são importantes. Esse túmulo é um túmulo de 3 filhos, 3 crianças, que são os filhos da Hortência de Lima e do Risoleto Odilon de Lima.
E é uma história muito trágica, porque são crianças, são os 3 filhos desse casal que morreram em sequência, eles não morreram juntos, a gente não sabe a causa da morte dessas crianças, mas ela começa com a Maria Isabel, que nasceu em 1912 e morreu depois de 1 ano praticamente, 1913. Também eles tiveram a Maria Amélia, que nasceu em 1917 e morreu em 1920, portanto com 3 anos mais ou menos. E tiveram o Paulo no ano de 1919 e ele faleceu em 1924. Então é uma família arrebatada, não apenas por uma, que já seria terrível a dor de uma perda, mas de 3 crianças. As 2 imagens, aquela ali você pode ver que tem uma balinha. A gente não tem esvoto colado, mas tem marca de vela, eu sempre vejo marca de vela aqui. Então a gente tem marca de vela, a gente não tem esvoto colado, mas essa escultura de criança, que existia uma outra ali do lado, em décadas atrás, elas sempre tinham na companhia ou tercinhos no pescoço ou as chupetas que papais e mamães deixavam aqui para tentar fazer com que seus filhos deixassem de chupar chupeta. E finalmente, no nosso último passeio, uma das pessoas que me falava tanto da Cidinha me trouxe até a Cidinha e disse que a Cidinha era uma milagreira que praticamente acompanhou todas as questões de saúde dela durante a infância. Ela tinha uma gripe, a avó dela trazia aqui, falava, por favor, Cidinha, ajuda ela a ficar boa, e a Cidinha ajudava, e quando ajudava ela trazia um docinho, trazia um refrigerante, trazia um brinquedo de criança, e a história da Cidinha acompanhou essa amiga que me trouxe até aqui. Ela não era a única a falar da Cidinha, mas ela fez um depoimento para a gente muito... Ela acabou nos generosamente entregando um depoimento muito afetivo sobre essa milagreira, a Cidinha, que a gente tem ela como... que a única referência que a gente tem dela é esse nome e essa placa escrito Cidinha. O Edmir também é um desses casos interessantes em que a imagem ajudava muito a devoção, né? Aqui tinha uma imagem... Tinha uma escultura de uma criança que provocava muito também os devotos a depositarem itens infantis, chupetas, até mamadeiras, né? Infelizmente, essa imagem do Edmir foi levada, essa imagem de criança, não sei se era do Edmir. Aqui ainda há a referência de seu nominho, né? E aqui a gente tem ainda os traços, os restos de esvotos. Esse é um esvoto muito antigo, como ele está muito exposto aqui ao sol não dá para ver, mas aqui atrás a gente tem 2. E é interessante, ele também é do ano de 2001, 2003. E atrás ali tem outro esvoto aqui do lado, né? Agradeço a graça alcançada. E a gente tem todos esses resíduos de vela queimada, mas bem antigos, ó, dá para ver que não são tão novos. E aqui a gente tem a data de nascimento do Edmir de Oliveira Pinheiro, 7 de agosto de 1929, nascimento, e o seu óbito 5 de maio de 1935. Veja que ele não era uma criança ele não era um bebezinho, como sugeria a imagem dele aqui. Mas não há dúvida de que a devoção diminuiu muito após o furto, né? O roubo, enfim, o vilipêndio, como quiserem dizer, sobre resultante dessa... que a gente pode ver o resultado aqui, né? Eu fiquei igual um maluco atrás desse túmulo, porque ele é lembrado pelo Oscar Calaviaçais do seu livro Fantasmas Falados, Mitos e Mortos no Campo Religioso Brasileiro. Só que ele faz uma referência a Alezinha, quando na verdade essa criança se chama Galezinha. Ele até na referência geográfica no livro coloca ela exatamente onde ela está, mas ela, que é muito perto do túmulo do Edmir, só que ela chama Alezinha. Então eu demorei muito para achar a Alezinha, que não existe.
existe na verdade Galezinha, que também é uma milagreira que à época de seus estudos, o livro dele foi publicado em 1996, ele tinha ainda como, ele verificava uma devoção muito ativa da Galezinha, ou Alezinha como ele coloca, mas hoje a gente não vê mais isso, né? Aqui a gente tem como data de nascimento dela o ano de 1922 e de falecimento 1924. Esses túmulos também, esses foram descobertas nossas mesmo, a partir de esvotos, e é muito interessante porque a gente foi buscar nos livros, nos registros aqui do cemitério, mais informações sobre eles. Esse túmulo aqui, vamos começar por ele, é o do Luiz, e só tem esse nome Luiz. A gente tem a data do sepultamento dele em registro, a gente não tem a data nem da morte do Luiz. Eu estou aqui até com meus manuscritos, na verdade. O que a gente tem como referência do Luiz é o nome do seu pai, a única coisa que a gente tem. Então a gente tem a data do sepultamento e o nome do seu pai, que é Miguel Rodrigues dos Santos. O Luiz, ele morre, a gente não sabe se ele é uma criança natimorta. Aqui, como referência, como eu falei, 25 de janeiro de 1922, consta como data do sepultamento, mas a gente não sabe se essa também é a data da morte. O que nós sabemos, e aí, mais uma vez, a ideia da imagem, né? Essa é uma criança tida como milagreira e essa referência a gente encontra a partir de um esvoto. E é muito interessante que ela está exatamente diante de outra criança milagreira, que é a Maria de Lourdes, que é a pequena Maria de Lourdes Saboia, que está aqui. A Maria de Lourdes, interessante que a gente ainda tem registro fotográfico dela aqui. Não tem mais um crucifixo, muito provavelmente. A gente vê por esse resíduo de mármore aqui, me parece que era um crucifixo. O esvoto dos dois são correspondentes, é a mesma pessoa que colocou um esvoto agradecendo e a data é a mesma. Então a gente, novamente, fazendo um pouco esse trabalho investigativo para entender essa devoção, mas a da Maria de Lourdes Saboia ainda há um outro esvoto aqui que a gente não sabe se existia também no do Luiz. Guarda uma história muito interessante, a história da irmã Josefa. Ninguém sabe se ela realmente está aqui ainda, porque causou muita confusão a presença do corpo da irmã Josefa. Irmã Josefa, uma irmã, né, uma freira alemã que veio em missão para o Brasil. Só que o que aconteceu aqui? Irmã Josefa, ela primeiro foi viver em Itu, e em Itu ela engravidou de um padre. E aí, bom, a criança acabou sendo levada para ser cuidada na cidade de Andradas, em Minas Gerais, e a irmã Josefa acabou depois vindo para cá, aqui para Campinas. Irmã Josefa sempre foi uma pessoa incrível, muito à frente do seu tempo, especialmente se a gente considerar todas as regras e direções que ela precisava obedecer por conta do seu ordenamento, por conta da sua ordem religiosa também. E o que acontece? Começa um processo devocional aqui, no primeiro momento. Então muita gente, por Irmã Josefa ser uma pessoa maravilhosa, muito boa, sempre muito altruísta, caridosa, as pessoas passaram a vir aqui para rezar por ela, num primeiro momento. Depois, o que acontece? Irmã Josefa começa a também se manifestar em centros espíritas. E ocorre um acontecimento interessantíssimo. O grande médium, muito conhecido, Chico Xavier, numa ocasião, em um centro espírita na cidade de Andradas, acaba recebendo uma entidade. Na verdade, não foi o Chico Xavier que recebeu. A dona desse centro que recebia o Chico Xavier em seu centro espírita, acaba recebendo uma entidade identificada como Irmã Josefa e ela se materializa. O que eu quero dizer com isso? Que o espírito, ele não só se manifesta através do médium, mas ele se materializa, ele aparece com sua forma, com sua própria forma. E
nesse dia tinha uma equipe de uma revista antiga chamada Fatos e Fotos, que registraram esse encontro entre o Chico Xavier e o espírito da irmã Josefa. Foi muito interessante porque ela, nas aparições, dizia que ainda estava enterrada aqui, porque havia uma informação, tamanho volume de devotos que vinham até aqui para se socorrer da irmã Josefa, que houve um boato de que seu corpo havia sido transladado daqui. Então ela, nessas aparições, afirma que estava assim enterrada em Campinas, mas a gente precisa, até por dever de honestidade, dizer, em alguma medida acabam desmascarando a dona desse centro espírita, dizendo que a irmã Josefa, na verdade, se tratava de uma outra médium vestida de irmã Josefa e se apresentando como irmã Josefa. Fato é que a irmã Josefa sempre foi uma pessoa incrível, ela acabou ajudando muita gente em vida e aqui também, depois de ter morrido. E, além disso tudo, há essa história muito curiosa no entorno de sua história, aí sim, depois de ter morrido, e que ganha uma importância maior por estar associada a outro personagem importantíssimo, não só dessa época, mas também desse tema, que é o Chico Xavier. Manuel de Assis Vieira Bueno, Dr. Vieira Bueno, foi um médico que teve muito protagonismo no enfrentamento da grande epidemia de febre amarela, especialmente tonificada em 1889. E todo mundo que teve um papel importante no enfrentamento da pandemia é lembrado com muito carinho em Campinas, né? Dr. Vieira Bueno, além de médico, um dos médicos remanescentes nesse período, porque Campinas, nessa época, para quem não sabe, tinha pouco mais de 20 médicos e restaram entre 3 e 4 médicos depois da acentuação da crise sanitária. O Dr. Vieira Bueno acabou depois se tornando um político importante na cidade também, além de médico, militante e organizador da estrutura sanitária da cidade, mas depois de seu falecimento, ele se tornou também um milagreiro de cemitério. Se num primeiro momento a assistência que seus devotos buscavam eram em saúde, hoje em dia há uma mudança muito interessante, já que o Dr. Vieira Bueno se tornou também um milagreiro que ajuda as pessoas a passarem em provas de vestibular, de concurso público, e a gente pode ver esse fenômeno aqui no velário, porque depois que as pessoas são aprovadas das provas, elas trazem o material de estudo e acabam depositando aqui no velário como uma forma de agradecimento. Não há ex-votos no túmulo do Dr. Vieira Bueno, porque a família pede para não colar. Claro, o ex-voto ele também agride o túmulo, né? É uma placa colada e aí, se alguém decide retirar aquilo machuca o material que reveste a sepultura, o mausoléu, então a família às vezes pede para não colar. Mas ali no velário a gente pode ver não só resíduo de vela, mas também alguns restos de material escolar, material de estudo dos seus devotos, que muito provavelmente foram aprovados em provas de vestibular ou de concurso, por intercessão, segundo eles, do Dr. Vieira Bueno. Esse também é um túmulo muito famoso aqui, que provoca devoção popular, é o túmulo chamado de Túmulo dos Três Anjinhos. O que eu acho muito interessante sobre essa história, a história basal dela é a mesma em todas as versões. E ela dá conta do seguinte, essas crianças, no ano de 1896, estavam em casa. Os pais haviam saído para trabalhar. Segundo os registros, os pais eram ex-escravizados e há um incêndio na casa e essas crianças morrem carbonizadas. Quem são as crianças que verdadeiramente estão sepultadas aqui? É o Jonas, o Tácito, a Exilda e a Luísa. São essas as 4 crianças que estão sepultadas aqui. Mas o que acontece? Quando se inicia esse processo devocional,
há uma mudança, há um tipo de customização da devoção, passando a ser considerados milagreiros Joãozinho, Sebastiãozinho, Antoninho, e a Vilma é completamente ignorada desse contexto, também Vilma. Então são 3 anjinhos, certo? Antoninho, Sebastiãozinho, Joãozinho, e a Vilma é referendada aqui. Ela é lembrada aqui, mas, como eu falei para vocês, o túmulo é conhecido como 3 anjinhos. Então essa menina, ela é completamente ignorada na concepção da devoção. A razão disso, eu não sei. A gente pode refletir muito sobre isso, mas essa é uma história que, de forma muito interessante, se refere a essa possibilidade da gente identificar nas devoções também uma ideia de customização. Esse túmulo é um túmulo muito requisitado, aqui há vários tipos de pedidos diferentes e ele também, segundo a minha interpretação, tem a influência em um outro tipo de devoção, que é a devoção a Marta Penteado, que a gente vai mostrar ali para vocês já já. Como eu falei, eu acho que os 3 anjinhos influenciaram imediatamente a história da Marta Penteado, da pequena Marta Penteado, que morreu no ano de 1907. A pequena Marta, não existia devoção, não existia qualquer devoção no ano de 1997, no túmulo da pequena Marta. E aí o que a gente imagina? O túmulo dos 3 anjinhos sofreu várias reformas ao longo de sua existência. E provavelmente, nessa época, ele havia sofrido uma reforma também. E quando isso acontece, não há um zelo, não há cuidado em preservar os exvotos. Então o túmulo volta a ficar íntegro, sem nenhuma referência de exvotos, sem aquelas plaquinhas de agradecimento de seus devotos. Então o que a gente imagina? Que lá no ano de 1997, e quem faz também referência a esse possível acontecimento é o Elcio Henrique Ramos, no livro Muito Além da Saudade, o livro que eu adoro e uso muito como referência. Ele diz que não havia devoção, não havia registro de devoção no túmulo da Marta Penteado, mas a proximidade da sepultura da Marta Penteado à sepultura dos 3 anjinhos talvez tenha sugerido para algum devoto desavisado que errou o lugar quando foi informado de onde se localizava esse túmulo dos 3 anjinhos, de que aqui também era um túmulo de uma milagreira de cemitério. Então alguém veio aqui, fez um pedido, o pedido foi atendido. Isso a gente está falando então, mas a gente precisa pensar em perspectiva. Marta Penteado morreu em 1907, o início dessa devoção foi em 1997, 90 anos depois. Então a gente imagina que essa devoção nasce exatamente de um equívoco de algum necessitado que veio aqui pedir ajuda, recebeu ajuda, imaginando que estivesse indo pedir ajuda para os 3 anjinhos, e quando é atendido cola aqui seu exvoto, e esse devoto que se equivocou no encontro do túmulo que ele gostaria de encontrar, acabou provocando o nascimento de uma nova devoção aqui no Cemitério da Saudade de Campinas. E esse aqui é o nosso milagreiro popstar, o mais requisitado do Cemitério da Saudade. Tem gente que chama ele de Toninho Escravo. Eu prefiro o nome real dele, né? Ou o nome sugerido em algumas obras literárias, que é Antônio Africano. Antônio Africano, ele, além de ser um milagreiro muito requisitado, e talvez essa história que eu vou contar agora seja a grande razão dele ter se tornado um milagreiro, o Antônio ficou muito associado à história do boi falô. E aí eu tenho 2 versões que eu acho interessantes para a gente colocar aqui. A primeira delas é a mais difundida, de que numa sexta-feira santa, o Barão Geraldo de Rezende, que está sepultado aqui do lado, que esse é um outro aspecto interessante dessa história, que a gente pode refletir também um pouco, determinou que ele fosse buscar alguns bois no Capão do Boi. Capão do Boi, para a gente geograficamente se localizar, a sede da Fazenda Santa Genebra fica mais ou menos perto da reitoria da Unicamp,
eu estou falando bem aproximado, então fica mais ou menos por ali. E o Capão do Boi fica mais ou menos onde é a entrada de Barão Geraldo, a entrada principal. Ele foi buscar o boi numa Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa, para quem não tem muita familiaridade com o tema religioso, Sexta-feira Santa é uma data de reclusão, é uma data que as pessoas, especialmente cristãos, acabam ficando em casa, refletindo, é a data do martírio de Jesus Cristo, por isso muita gente, a gente que é menos religioso, come um bacalhau, mas algumas pessoas mais ortodoxas em suas, no respeito aos dogmas religiosos, ficam até fazendo jejum, né? Então, ele determina-se, né? O barão determina, né, nessa versão da história, o barão determina que o Antônio vá buscar os bois do Capão do Boi num dia em que ninguém trabalha. Então esse repito isso porque esse é um posicionamento importante para a gente compreender o contexto da história. Ele vai até lá, chegando lá, o boi, na hora que ele vai colocar a canga no pescoço do animal, diz a ele: hoje não é dia de trabalho, hoje é dia de Nosso Senhor. Ele fica assustado, né? Não entende, afinal de contas, um boi falando com um ser humano. Ele volta para a fazenda e explica a situação. E aí o barão manda um capataz ir com o Toninho até o Capão do Boi para ver se essa história é verdade e, na verdade, para confirmar o expediente que ele tinha determinado, que era de trazer os bois para perto da sede da fazenda. O que acontece? Esse capataz vai junto e lá ele escuta as mesmas palavras que Toninho supostamente havia ouvido. Hoje não é dia de trabalho, hoje é dia de Nosso Senhor. Os dois voltam para casa e explicam a situação. Nessa versão da história, o Toninho, deixa a lida mais pesada e passa a trabalhar dentro de casa, e esse capataz vira um rezador, vira um benzedeiro. A segunda versão é importante, e eu gosto mais dessa segunda versão, que é menos difundida, que é uma história que coloca no lugar de protagonista desse encontro, desse primeiro encontro com o boi, um garoto, um jovem de 14 anos, 15 anos, que era escravizado do barão. Ele faz esse primeiro contato, volta para casa, e o capataz que vai na segunda diligência é o Antônio Africano. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma mudança de reconhecimento do Antônio Africano pelas pessoas da Casa Grande. Na medida em que ele, depois desse retorno, nessa versão, o Antônio Africano cumpriu o papel de capataz. E quando ele ouve o boi falar, ele volta para casa e muda completamente seu comportamento, se tornando um homem religioso, virando um rezador, virando um benzedeiro. Daí, talvez, isso é uma hipótese, isso é uma teoria que eu defendo, daí talvez a razão da baronesa ter desejado que, depois que o Antônio Africano morreu, e ali existe uma data, no dia 13 de março de 1904, então o Antônio Africano morreu muito antes do barão e da baronesa. Esse era um desejo póstumo da baronesa, que morreu antes, segundo as datas que a gente tem aqui. A baronesa morreu em 1902, o Antônio Africano, segundo a plaquinha ali do lado do crucifixo, morreu em 1904. Então, o último desejo dela, um dos desejos dela, era de que o Antônio fosse sepultado do lado. Talvez a costura dessa história que eu tenha feita explique o motivo. Quer dizer, ela, por ser uma mulher religiosa, entendia que o Antônio tinha essa capacidade, houve no Antônio essa mudança espiritual por conta da experiência de ver o boi falar, por isso que ela queria, por isso que ela desejava que ele fosse sepultado perto do jazigo da família. O barão morreu depois. Quem conta essa história muito bem é a filha do barão, num livro que era uma biografia em homenagem ao pai. Agora falando um pouco do Antônio Africano, mas na condição de milagreiro. O Antônio, ele é sepultado aqui, não imediatamente após sua morte, o corpo dele é trasladado para cá. Logo que ele é trasladado para cá, ele é sepultado num terreno comum, então o que a gente vê aqui, esse túmulo, essa sepultura não era assim. Quem fez isso foi uma devota
que passou muitos anos cuidando desse túmulo. Aqui diziam que brotava água santa. Então, o túmulo do Antônio Africano antigamente vertia água e muita gente vinha aqui, banhava suas feridas com essa água supostamente santa. Hoje não há mais. E o que a gente pode ver é que há uma quantidade imensa de ex-votos em agradecimento ao Antônio por graças alcançadas, graças essas das mais variadas possíveis. E a importância do Antônio Africano é tanta, não só aqui no Cemitério da Saudade, mas para toda a comunidade religiosa em seu entorno, que ele atravessa essa condição de milagreiro de cemitério e chega a ser cultuado por outras religiões de matrizes africanas, como Umbanda, por exemplo, como um preto velho, como uma entidade da cobertura que ajuda as pessoas também em rituais, em celebrações da Umbanda. E ele é conhecido nessa condição como o Pai Toninho, um preto velho que é muito elevado e que desce dos terreiros, desce da cobertura para ajudar as pessoas que necessitam de sua assistência. Esse aqui é a capela, né, o sepulcro do João Paulo, do Congregado Mariano. História super interessante, um milagreiro quase desconhecido e ao mesmo tempo com um repertório de milagres, de milhares de graças alcançadas, né? João Paulo morreu muito cedo, ele morreu com 30 anos, nasceu no dia 10 de abril de 1910, finou-se no dia 26 de setembro de 1940. Ele fazia parte do Congregado Mariano, que é um tipo de ordem leiga de católicos que são muito devotos de Nossa Senhora Aparecida. E aí, depois da morte dele, logo em seguida, 10 amigos de João Paulo tiveram um pesadelo com ele, na mesma noite que ele morreu. Esse pesadelo consistia mais ou menos no seguinte: ele muito aflito, tentando falar alguma coisa para os meninos e não conseguia de jeito nenhum. E aí esses rapazes foram conversar com o irmão do João Paulo, que era o Bento, que era padre já. O Bento acabou ouvindo a história de todos eles, as histórias muito parecidas, e aí foi conversar com o bispo, e o bispo falou: olha, muito provavelmente ele está aflito porque queria falar alguma coisa, e eu acredito que por ele ser do Congregado Mariano, o que ele deseja, o que ele estava tentando falar para os meninos era para que colocasse uma estátua de Nossa Senhora Aparecida no túmulo dele. Muito bem. Ele foi para Aparecida, comprou uma estátua de uma imagem de Nossa Senhora, colocou no túmulo e aí chamou esses rapazes para eles rezarem, né, um rosário ali enquanto, depois de ter instalado a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Muito bem. Eles estavam lá orando, todos de mão dada, e lá fazendo lá a oração. Veio um rapaz que aparentemente tinha paralisia infantil, veio de muleta, perguntou se podia participar desse ciclo de oração com eles. Eles falaram que tudo bem, que podia sim. E quando eles estavam acabando já o terço, esse rapaz joga as duas muletas para o alto e fala: estou sentindo minha perna está recuperada. Ele começa a pular sem as muletas, eles ficam todos muito surpreendidos. E aí ele leva a história para o bispo novamente, o Bento, e o bispo fala: olha, o seu irmão era do Congregado Mariano, ele queria, na verdade, a imagem de Nossa Senhora ao lado dele. Quando você colocou a imagem, isso acabou, em alguma medida, deflagrando essa capacidade dele em fazer milagres, e o que vocês viram foi um milagre. Bento ficou feliz com a revelação. Voltou uma semana depois aqui não existia essa capela, existia só o túmulo, e aí observaram várias placas de ex-votos já, tinham quase 9 placas de ex-votos. Fato é que, depois de um ano, tinham mais de 2.500 relatos de milagres, indicando como intercessor João Paulo nesse lugar. Então, por mais que a devoção ao João Paulo não seja muito conhecida por aqui, ele talvez seja um dos milagreiros mais eficientes do Cemitério da Saudade.
Esse documentário que nós estamos fazendo sobre o Cemitério da Saudade de Campinas, né, a gente tem um espaço muito especial dedicado a quem? A Maria Jandira dos Santos, né? Talvez seja a personagem mais emblemática do Cemitério da Saudade pelo drama dela, pelo que ela passou na vida, né? Pela morte dela, né? Hoje o túmulo dela é visitado por muita gente, por muitas graças ligadas ao amor. Ela morreu queimada por causa de um amor. E a Maria Jandira, uma menina de 23 anos, ela viveu de 1911 a 1934. E é uma história comovente. Bom, Maria Jandira, uma das histórias mais impactantes do Cemitério da Saudade. Maria Jandira dos Santos, uma menina muito bonita, e a gente vai ficar conjecturando quais foram os motivos dela ter sido expulsa de casa, ninguém sabe exatamente. A gente imagina que pelo espírito dela ser um espírito livre, uma mulher que não se dobrava aquelas ditames, né, retrógrados da época, acabou sendo expulsa muito provavelmente por conta disso. Ela que era uma filha de uma família quatrocentona aqui de Campinas. A história mais difundida é a de que ela foi trabalhar no bordel de uma cafetina chamada Laudelina. Laudelina acolheu, e Maria Jandira era super requisitada, uma mulher linda, muito procurada nesse bordel. E ela, nesse caminho aí, também a versão mais difundida da história é de que ela começou a se relacionar com o cliente, se apaixonaram e decidiram viver esse amor distante dos julgos preconceituosos, né, da cidade. Ela pegou o dinheirinho dela, comprou uma mala, comprou um vestidinho de noiva, 2 passagens, e na data marcada com esse cara que eu vou chamar de Carlos, mas não era o nome dele, ela foi esperá-lo na estação férrea. Carlos avisou na sua casa que iria fugir com Maria Jandira. A família falou: olha, você pode ir, você faz o que você quiser na sua vida, mas você será deserdado. E Carlos então decide não ir para a estação férrea. Maria Jandira, tomada daquele amargor da rejeição, retorna para o prostíbulo da Laudelina, coloca seu vestido de noiva, até álcool no corpo e tira sua própria vida. Existem outras 2 versões da história da Maria Jandira, uma delas de que ela havia tido um sonho e um anjo apareceu para ela e falou que ela só seria remida de seus pecados se ateasse fogo no corpo, que é bem esquisita e absurda essa história. E uma outra versão de que ela recebeu a visita de uma mulher com seus filhos. Ela estava na constância, segundo essa versão, de um relacionamento extraconjugal com o marido dessa mulher, e ela falou: olha, você vai acabar com a minha vida, vai acabar com a vida da nossa família se você continuar com ele. E aí Maria Jandira, tomada desse remorso, acabou tomando essa medida extrema que ela tomou, e esse resultado da história da Maria Jandira é irrefutável, né? Ela tirou a própria vida. E aí há essa imediata consequência, né? Depois dela ser sepultada aqui, também sem nenhum tipo de participação da família, quem construiu esse lugar foi um devoto num terreno adquirido pelos amigos e pelas amigas da Maria Jandira. Houve, num primeiro momento, também muita comoção por sua morte. Depois foi deflagrado esse processo devocional em sua homenagem. Processo devocional que foi proibido por um tempo, exatamente pela condição da Maria Jandira de ter sido uma prostituta e suicida. As camadas mais conservadoras da cidade não se conformavam como o povo simples conseguia acreditar a uma mulher nessas condições, essa outorga divina, né? O sensus fidelium a partir de alguém que tinha essa reputação, né? Mas o povo não fez nenhum julgamento, ao contrário. Aliás, essa placa aqui me chama muita atenção exatamente por isso,
que é uma placa que diz traga somente flores. Tem gente que interpreta isso como não traga velas porque ela morreu queimada, mas a minha interpretação é um pouco diversa. A minha interpretação é traga somente flores, não traga julgamentos em relação a ela. Então, e dessa forma, ela se estabeleceu como uma grande milagreira aqui do cemitério da Saudade de Campinas. Aqui no túmulo da Maria Jandira, a gente gostaria não de criar uma polêmica, mas a gente gostaria de fazer uma ressalva com base em história. Não em sentimento, não em romantismo, mas o que se fala é que a Maria Jandira teria sido uma garota de programa, uma moça que trabalhava no bordel como prostituta. Mas, gente, a gente vê agora que não há um relato histórico sequer que comprove esta afirmação. É isso mesmo, doutor Daniel? É isso mesmo. Então, o que se sabe é que ela morava numa casa, numa pensão, onde existiam garotas que trabalhavam com a parte de prostituição, mas também existiam pessoas que apenas trabalhavam lá, trabalhavam com a limpeza, trabalhavam com a arrumação do lugar. E ela era uma pessoa sozinha, uma pessoa sem família e que foi trabalhar nesse lugar. Então não existe registro histórico de que ela realmente se prostituía ou fazia alguma coisa do gênero. Mas o preconceito era realmente por trabalhar naquele local, que era um local não bem visto. Tá, e a gente tem ainda um outro detalhe que a gente ficou sabendo, e o doutor Daniel pode confirmar, é que nessa região onde havia o bordel, e onde ela ateou fogo às suas vestes de noiva e morreu queimada, é uma região, diríamos que estigmatizada em Campinas por causa do fogo, né? Exatamente. Aquele quadrilátero onde existia a pensão onde ela trabalhou e aonde ela teve o caso de amor com o Carlos. Que foi mais ou menos, gente, ali onde era o antigo Eldorado, tá? Só para vocês situarem, tá? Naquela região ali de Campinas, daquela região do bairro ali no centro. Aquele quadrilátero é marcado por grandes incêndios. Só o supermercado Eldorado se incendiou 2 vezes lá. Teve um incêndio de uma loja de autopeças muito próximo dali. Várias pensões pegaram fogo e se incendiaram lá. Então virou uma área que, se você pegar todo o histórico de incêndios do centro da cidade de Campinas, o quadrilátero da onde ela se incendiou, ateou fogo ao próprio corpo, é um lugar que coincidentemente tem uma grande incidência de incêndios na cidade de Campinas. Mas Maria Jandira, ela é reconhecida também por católicos e pessoas da religião afro, das religiões afro. Católicos que veem nela uma santa e pessoas das religiões afro que veem nela uma entidade, que seria uma pombagira. Vários e vários terreiros comparecem aqui ao Cemitério da Saudade e existem vários e vários relatos de pessoas que em seus terreiros, longe de Campinas, longe daqui, receberam uma entidade e a entidade se apresentou como Rosa do Cemitério. E sobre a história dela falava assim: meu nome é Jandira e eu estou sepultada no Cemitério da Saudade em Campinas. Mas agora vocês me conhecem por entidade Rosa do Cemitério. São quase 8 horas da noite e nós estamos terminando agora o documentário que a gente chegou aqui no Cemitério da Saudade 5h30 da manhã. O dia tinha começado a clarear e a gente viu abrir os portões. E a gente viu fechar os portões agora à tarde. E mesmo assim, agora à noite, a gente ficou no cemitério, fez algumas tomadas, algumas imagens. Eu queria dizer assim, que estar no cemitério à noite, estar no cemitério de dia, tal, transmite uma paz muito grande. Foi um prazer enorme e eu saio aqui
com a alma mais leve do que eu entrei hoje cedo. Fico absolutamente tranquilo e absolutamente, diria, não vou falar emocionado, mas assim, empolgado até com as histórias, com as pessoas, a vida daqui de dentro, né? A noite que é movimentada com os bichinhos, com os gatos, com os saruês que ainda tem aqui. Então, infelizmente também com algumas pessoas que entram para poder roubar coisas dos túmulos, né? Para fazer dinheiro, para drogas, tal. Enfim. Mas o que aqui transmite de paz é muito grande, né? E as histórias daqui são muito bonitas. Eu espero que quem assista esse vídeo, esse documentário, entenda isso, que a gente fez com a maior boa vontade do mundo, sem julgar nada, sem avaliar valores, né? A gente conversou com todo mundo que foi possível e nosso objetivo é ser absolutamente neutro para deixar as pessoas mostrarem o que elas têm de melhor, o que elas têm de trabalho nisso.